Olá, estamos nós novamente aqui juntos. Desta vez, o vídeo é numerado como Aprendendo a Ler ou Pensar 10. No anterior, nós mostramos a vocês como só é possível entender alguma coisa que alguém fala quando a frase, a oração, o que a pessoa diz se encaixa no nosso padrão de simetria do pensamento, que é causa, consequência, causa, efeito, consequência. Causa, efeito, consequência. Esse é o padrão simétrico que rege, regula e guia o nosso raciocínio. Quando aplicamos isto à vida do dia a dia, na nossa conversa, nos nossos diálogos, na interação humana, então já dissemos que esse padrão, causa, efeito e consequência, se adapta a algo semelhante, mas que já está diretamente relacionado não apenas com o próprio pensamento, mas com a expressão do pensamento por palavras, sentenças, frases e orações, que é SPC, sujeito, predicado e complementos. E temos que fazer este trabalho para podermos compreender, principalmente em poesia, aquilo que é dito. Muita gente fala errado, ou ouve e não entende, porque não encaixa o que é dito dentro dessa, vamos dizer, dessa linha, né? Esta linha, essa reta, que é como uma regra regular. O pensamento regular é, portanto, simétrico a essas duas formas diferentes de expressão. O pensamento em si, causa, efeito, consequência. Nós não conseguimos pensar em algo, um efeito qualquer, nasceu sem pensarmos numa causa. O bebê, a criança nasceu. Toda ação tem que ter uma causa, ou seja, tem que ter um sujeito desta ação. E pode ou não ter um complemento. No hospital, que seria aí o lugar onde a criança nasceu, ou então pelas mãos do médico, que seria adjunto adverbial de meio, ou seja, complemento adverbial de meio. Por meio de quem? Por meio das mãos dos médicos. Então, é muito simples, a nosso ver. Sujeito, predicado, complementos, causa, efeito, consequência. É este o padrão do nosso pensamento, quer seja se estamos em silêncio e apenas pensamos, quer seja se estamos em conjunto e falamos. Quando estamos em conjunto, a gramática normativa, que é a gramática dos gregos e latinos, que nós seguimos, mas já há outra gramática chamada descritiva. Então, a gramática descritiva não dá normas, ela não obriga ninguém a falar certo, para ela não há o correto. Comunicou, não se sacrifique. Então, entendeu o que eu disse? Então não me sacrifique. Isso é a linguística. Mas a gramática normativa, diferentemente da gramática descritiva, ela tem normas, ela obedece a um padrão estético. E esse padrão estético está assimilado por nossa mente, pela nossa inteligência, de tal maneira que nós só entendemos uma palavra, uma frase, se isto for feito. A palavra, como nós dissemos, nós vamos procurar primeiro num dicionário. Então, primeiro vem a análise morfológica,
ou seja, cada palavra é um semantema, é um significante e ela tem um significado. E os significados estão num dicionário. Então, não podemos nos dar ao luxo de ler algo ou de ouvir algo de uma pessoa bem-falante sem recorrermos ao dicionário. Anote o que você tem dúvida se a pessoa está falando e em casa você tira a limpo. Se no caso é um texto escrito, então você não precisa anotar. Você em casa, você pega o mesmo texto e tira limpo. Mas não tenham preguiça de consultar o dicionário, porque vocês vão ampliar o seu vocabulário, vocês vão conhecer o universo de palavras que compõem a língua portuguesa, que são muitas, muitas. Então, isto torna uma pessoa erudita, culta, letrada. Na verdade, nestes vídeos que nós estamos gravando, nós não pretendemos apenas que os nossos ouvintes, aqueles que nos veem, a nossa audiência, se torne apenas culta, erudita ou letrada. O nosso objetivo é a sabedoria. E o que é sabedoria? Definimos sabedoria como sendo o conjunto de conhecimentos que é qualitativamente transformado de tal forma que o maior bem possível seja feito ao maior número possível de pessoas. Conhecimento que é assimilado e muda de qualidade, não é apenas quantidade. Então, uma pessoa culta, erudita, letrada, ela apenas tem uma grande quantidade de conhecimento. E daí? Ela vai ficar, talvez, egoísta, arrogante, né, como muitas pessoas são. Então, na humildade da nossa pesquisa, do nosso estudo, nós temos que saber que a sabedoria é um dos dons espirituais. No livro, na Bíblia há um livro chamado Sabedoria de Salomão, que os protestantes incluem na Bíblia dos protestantes, e a Sabedoria Ben Sirac, ou a Sabedoria de Jesus Ben Sirac, que os protestantes não aceitam, nem tampouco os judeus. Então, a sabedoria é a coroa do ser humano. Então, nós temos o reino mineral, que é feito de pedras, de seres que aparentemente estão mortos, mas não estão. Eu tenho uma sobrinha neta que acabou de fazer um trabalho que usa a mineralogia como fonte de pesquisa, e ela ficou admirada de saber os movimentos da reação na tese que ela fez, a reação entre o cimento, o barro, a água e outros ingredientes quando se faz o concreto, como se a natureza tivesse vida. E quando se misturam esses componentes, eles reagem como nós reagimos a uma frase, a um conselho, a um imperativo, a um alerta e assim por diante. Então, mas a história da natureza viva fica para a metafísica oculta, né? Nós aqui estamos falando da natureza, então existe o reino natural, né? Depois existe o reino vegetal, depois existe o reino animal, depois existe o reino, o nível hominal, e aqueles que creem, como eu, existe o reino angelical. Essa é a escada de Jacó, portanto, que vai da terra ao céu. O homem vai subindo de níveis gradualmente e da pedra até ser semelhante e até maior do que os anjos, já que a Bíblia Sagrada, no Salmo, diz: eu disse, vós sois deuses. Então, está dito pelo profeta Davi, inspirado pelo Espírito Santo, que o homem é um pequeno Deus. Foi feito à imagem e semelhança de Deus para tornar-se, de fato, efetivamente,
como Jesus foi, né, um Deus que dominou a terra, a água, o fogo e o ar. Então é isso que nós queremos no final das contas, e é aí que nós iremos parar, se Deus nos permitir. Portanto, esperem que, se Deus quiser, nós cruzaremos a ponte que está sobre esse rio do conhecimento, mas a nossa meta não é apenas conhecimento, é sabedoria. Aprendendo a pensar foi a primeira série. Aprendendo a ler estará sendo esta série que se encerra com este vídeo de hoje, o 10º, e Aprendendo a Ver será a próxima série que começará no próximo vídeo. Então, o vídeo de hoje, o número 10, termina a série Aprendendo a Ler, que é também Aprendendo a Pensar, porque essas ações não se distinguem umas das outras. O homem é um ser dotado de inteligência, vontade, memória, sensibilidade e livre-arbítrio. O único do planeta Terra que é dotado dessas faculdades superiores. Então, nós somos deuses. Imagina um avião. Quando eu olho para um avião que passa nos céus, eu penso que maravilha que o homem é capaz de fazer. Que milagre fantástico é aquele bicho pesando toneladas e voando pelo céu, né, amparado pelo ar, que só tem explicação através de equações matemáticas e de uma explicação de um bom físico. Não é o nosso caso. Então, voltemos ao nosso curso de conhecimentos, especificamente de leitura. Nós pegamos o hino nacional brasileiro, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. E colocamos na ordem direta. A ordem direta fica: ouviram o brado retumbante de um povo heróico às margens do Ipiranga. Ouviram o brado retumbante de um povo heróico às margens plácidas do Ipiranga. Essa é a ordem direta, sujeito, predicado, complementos. Então nós tiramos da ordem inversa, poética, e colocamos na ordem direta. E aí dissemos que esse período é composto por coordenação. O E está aqui grifado, é um conectivo, é uma coordenada coordenativa, é uma conjunção coordenativa aditiva. Então, a segunda oração é uma coordenada aditiva. A oração primeira é chamada de coordenada inicial, e a segunda é chamada de segunda coordenada, ou oração coordenada aditiva, por causa do E. E a segunda já está na ordem direta. Quer ver? Vamos ver comigo. Primeiro, encontramos o verbo, que é brilhou. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. A primeira coisa que nós temos que buscar é o efeito, a ação. Tudo no universo se move. O movimento é a lei. Tudo se move, até na pedra. Os átomos no interior de cada pedra, de cada molécula, de cada ser estão em movimento. Já no reino vegetal, que é vivo, né? No mineral nós não vemos. No reino vegetal nós vemos que a árvore dá flores e depois dá fruto. E nós percebemos assim que há um movimento, porque ela apresenta uma evolução, né? A planta dá galhos, flor e fruto. Então tudo se move. Dissemos já que, segundo nossa concepção, Deus é o primeiro motor imóvel. Ele não muda, mas todo o universo está em perpétua mudança. Então, a segunda coordenada, que é aditiva,
começa com o E. E o verbo é brilhou. Então, brilhou, brilhar, não precisamos ver no dicionário o que significa. E quando nós perguntamos o que ou quem brilhou, para encontrar a causa, o sujeito, a resposta vem clara: o sol da liberdade em raios fúlgidos. Então, o sol da liberdade, aqui é uma metáfora, uma imagem, uma comparação, né? A liberdade é comparada com um sol brilhante em raios fúlgidos, onde? No céu da pátria nesse instante. Então já está na ordem direta, porque aqui eu já tenho o sujeito, o sol da liberdade, o complemento restritivo do sujeito, que é chamado adjunto adnominal, em raios fúlgidos, ou seja, apresentando raios muito brilhantes. Fúlgidos, se você for olhar no dicionário, você vai perceber que é brilhante, em raios de grande brilho. Brilhou é o verbo, a ação, onde? No céu da pátria. Quando? Neste instante. Então nós temos no final dois complementos adverbiais. Um de tempo, quando, neste instante, e outro de lugar, onde, no céu da pátria. Então, o primeiro momento, né, da nossa leitura ou recitação do hino nacional brasileiro, né, que se diz, como está escrito: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Colocado na ordem direta, vai ficar: ouviram o brado retumbante, objeto direto, de um povo heróico. Heróico é complemento adnominal ou restritivo de um povo. Às margens plácidas. Onde? Em que lugar? Nas margens. Por isso esse as tem crase, porque se desdobrá-lo, vai ficar nas margens do Ipiranga. Então, em mais as igual a nas. Logo, o as será craseado. Ipiranga, supostamente a palavra rio ou riacho do Ipiranga está subentendida. Então nós temos plácidas, que significa calmas, que é, como nós dizemos, complemento restritivo adjunto adnominal de margens. Nem toda margem é plácida, é calma. Nós temos retumbante, que é complemento restritivo de brado, nem todo brado é retumbante. Nós temos heróico, que é complemento restritivo de povo, porque nem todo povo é heróico. E plácidas, que é complemento restritivo ou adjunto adnominal de margens, que quer dizer calma e serena. Então ouviram o brado retumbante de um povo heróico às margens plácidas do riacho do Ipiranga. É a primeira coordenada inicial, e a segunda é o sol da liberdade, uma metáfora. A liberdade aqui é comparada com o sol, ilumina um cenário ideal. Então, como a liberdade é vista pelo ser humano, desejada pelo ser humano, tanto quanto a luz do sol, o calor do sol, então aqui o autor, que me parece que é Osório Duque Estrada, eu não tive o trabalho de verificar, vocês podem pesquisar. Autor do hino nacional brasileiro é Osório Duque Estrada e Dom Pedro I. O sol da liberdade, então, a liberdade como se fosse um sol, aqui é uma metáfora, né? É uma comparação abreviada. A liberdade agindo como um sol, com raios fúlgidos, é complemento restritivo deste sol. O sol da liberdade emite raios que são extremamente brilhantes, que cegam devido ao brilho, fulgurantes. Fúlgidos é da mesma raiz que fulgurante. Então, fúlgidos, poderíamos ver no dicionário,
brilhou no céu da pátria nesse instante. O sol da liberdade, em raios fulgurantes, brilhou no céu da pátria nesse instante. E brilhou onde? No céu. Céu da pátria. Nem todo céu é da pátria. O céu se estende por toda a terra e então, neste caso, o céu que está acima das nossas cabeças é o céu da nossa pátria. Mas o céu que está acima da cabeça dos ingleses, na Inglaterra, não é o sol da nossa pátria. Então, isso é um complemento restritivo ou um adjunto ad nominal, um qualificativo, um adjetivo. Brilhou onde? No céu da pátria, quando? Neste instante. Então, nós fizemos assim a decodificação total do primeiro canto do hino nacional brasileiro e poderíamos e deveríamos fazê-lo por inteiro, não como dever de escola, mas para podermos compreendê-lo. Sem colocarmos na ordem direta, não haverá a devida compreensão. Então, isto é absolutamente verdadeiro. E a ordem direta é aquela que, metafisicamente, segundo as leis do pensamento, compreende a régula, ao regulamento, causa, efeito e consequência, e na linguagem, onde há pessoas, uma é o falante, outra ou outras é ou são os ouvintes, e a terceira é o assunto. Então, em toda conversa, existem três pessoas: o eu, o tu e o ele. O eu é o falante, aquele que fala. O tu, ou vós, é aquele com quem se fala. O eu também pode ser plural e seria nós. E ele é o assunto de que falamos. Podemos falar de uma pessoa, dele, ou podemos falar do coronavírus, que agora é o que já estamos de saco cheio de ouvir, né? Mas pelo menos surgiu uma palavra aí, pandemia. Pan é um prefixo que quer dizer múltiplos, muitos, né? E demos é povo. Em grego, demos é povo. Não, demos não tem nada a ver com demônio, tá? Tem a ver com povo. Então, pandemia é um mal que atinge todos os povos. Então, praticamente, a face inteira do planeta Terra está atingida por este mal. Porém, agora, depois de fazer esta iniciação à leitura e ao pensar, nós vamos iniciar uma outra série, que se chama Aprendendo a Ver. Então, Aprendendo a Pensar foi a primeira. Aprendendo a Ler foi a segunda. E Aprendendo a Ver será, portanto, a terceira. Aprendendo a ver, na verdade, é uma expressão metafórica, porque como nós temos 5 sentidos, minha avó dizia, 3 errados, 2 perdidos, mas temos 5 sentidos. Minha sábia e velha avó com quem eu fui criado. Então, temos 5 sentidos, 3 errados, 2 perdidos. Quer dizer, o homem não utiliza esses sentidos corretamente. É uma pena, né? O homem quer saber, mas ele é preguiçoso, é acomodado, ele não se move para poder aprender. E sem movimento, o cérebro vai terminar com mal de Alzheimer, coisa que nós, graças a Deus, jamais teremos, porque todo aquele que exercita o seu pensamento, o seu cérebro, está imune ao mal de Alzheimer, que é um tipo de doença da preguiça de pensar. Vai desaprendendo, em vez de aprender, vai ao contrário, desaprendendo. Então, aquele que acostumou o seu cérebro a aprender, continue aprendendo, que jamais terá Alzheimer. Então, nós temos 5 sentidos, dizia eu, tirando agora a brincadeira da minha avó, que é minha mãe de criação, e a visão é chamada a rainha dos sentidos. Acho que de todos os sentidos, todos são importantes, né? Nós temos a visão,
a audição, o tato, que é um órgão dos sentidos que se estende por todo o corpo, o olfato e o paladar. Visão, audição, tato, olfato e paladar. 5 sentidos. É isto que no ocultismo se representa por um homem em pé de braços abertos. A cabeça é uma estrela de 5 pontas, né? O significado da estrela de 5 pontas, quando vocês virem agora uma estrela de 5 pontas, vocês saberão que estão vendo um homem de braços e pernas abertas. Cada ponta é um sentido. Então a cabeça é uma ponta, os 2 braços são 2 pontas a mais, 3. E as 2 pernas abertas são mais 2 pontas, 5. Então, na metafísica oculta, a estrela de 5 pontas significa o homem de pé com os braços abertos, ou seja, o homem que quer abraçar o mundo, abraçar os outros, abraçar o seu próximo, o homem que está desejoso de ir ao encontro da sabedoria, da amizade, do amor, do conhecimento, ou seja, do que for. Então, por isso que o nosso Cristo Redentor, o Corcovado, né, está assim, Jesus de braços abertos, como ele foi crucificado, mas na verdade de braços abertos para receber todo aquele que vem pela Baía de Guanabara. Então já temos agora aqui, já mostramos a vocês, que quando vocês virem, já estamos entrando no assunto de Aprendendo a Ver 1, quando vocês virem uma estrela de 5 pontas, é o mesmo que estarem olhando para o Cristo Redentor. É um homem com os braços e as pernas abertas. Isto, dentro da metafísica oculta, significa o homem na plenitude do seu desejo, do seu ímpeto de progresso, de ir para frente e de abraçar, de agarrar aquilo que está à sua frente. Eu vou falar um pequeno comentário, porque Olavo de Carvalho diz que no Brasil ninguém sabe ler. Eu tive uma aluna que foi fazer um passeio, ela tinha dinheiro e foi fazer um passeio nos Estados Unidos, e eu pedi a ela que fizesse 2 coisas para mim. Uma foi trazer uma fotografia da Estátua da Liberdade, que eu não sei onde pus, porque me mudei tantas vezes depois disso que não sei onde foi que eu pus essa fotografia. E a outra foi pegar um caderninho, como ela falava muito bem inglês, e lá na ilha onde fica a Estátua da Liberdade, cada americano que ela visse, encontrava-se com a pessoa, ela perguntava, "Are you American?" E se a pessoa dissesse, "Yes, I am", aí ela levantava, "What's your name?" A pessoa dizia o nome, ela escrevia no caderninho, e aí dizia, "What's the name of the statue?" Qual é o nome dessa estátua? Quem é que ela representa? Who is represented for it? Quem é representado por ela? Ora, se você chegar na base do Cristo Redentor e perguntar a qualquer ignorante brasileiro, qualquer pessoa, por mais simples e rude que seja, quem é que aquela estátua representa, ele vai dizer Jesus com os braços abertos. Pois bem, de 10 americanos perguntados, nenhum soube que a Estátua da Liberdade representa o deus do mitraísmo, Mitra. Por isso tem aquela rodela em cima da cabeça com os raios irradiantes. Mitra é, portanto, um personagem andrógeno, meio masculino, meio feminino, e que está nas nossas notas, no nosso dinheiro, já há algum tempo. Se você pegar uma moeda de R$1, ou uma nota qualquer, uma cédula de 10, 20, 5 reais, você vai ver que você tem a cabeça de Mitra, o que significa que os mitraístas são os donos do mundo. Mas isso fica para outra conferência, outro momento, né? Então você vê, nós no Brasil somos de maioria cristã, mas os brasileiros utilizam dinheiro que traz impresso a cabeça de Mitra. E quem é Mitra é o Cristo dos
zoroastristas, ou seja, daqueles que adoram a religião fundada por Zoroastro, na Pérsia, né? Então, que tem como deuses principais Hormuz, que é o deus da luz, e Arimã, que é o deus das trevas, e Mitra, que é o Cristo solar. O Solis Invictus, o Sol invencível, que aí, comparado com Jesus, os dois então são antípodas, os dois são antagônicos. Então, para todos os efeitos, parece que Cristo venceu Mitra, porque ninguém ouve falar de Mitra, mas os mitraístas mandam no mundo. E se você for olhar, vamos mostrar isso no Aprendendo a Ver, a começar pela Estátua da Liberdade, que é Mitra, com o livro da lei nas mãos, a lei de Moisés, a lei dos rabinos, que será imposta a todo mundo quando Mitra, que é chamado de Lúcifer, porque ele está com a tocha acesa, e Lúcifer não é o diabo não, viu? É o portador da luz. Então aquela tocha acesa é para significar a luz. E então ele é Lúcifer, aquele que traz a luz. Vamos desligar a palavra Lúcifer de diabolos, de Satã. Então o povo, a sabedoria popular ou a ignorância popular, criou um mito no qual Lúcifer é o diabo. Isto é pura ignorância. Depois eu posso contar a vocês como isso aconteceu, mas é uma sucessão de fatos resultantes da ignorância e da superstição. Lúcifer é a estrela d'alva, a estrela da manhã. Os romanos a chamavam de Lúcifer. E nas religiões ocultas, nos conventículos heréticos do ocultismo, Lúcifer é Mitra, porque eles seguram a luz, uma tocha acesa, que ele vai trazer ao mundo quando finalmente os mitraístas, na grande batalha que estão travando contra Jesus Cristo, vencerem. E ao vencerem, eles trarão a religião de Lúcifer para o mundo. Veja bem, tem nada a ver com satanismo, tá? A religião de Mitra, quer dizer o mitraísmo, que é uma religião boa, no final das contas. Eu só não concordo com o maniqueísmo, um Deus da luz e um Deus das sombras. Jesus e Satanás, bom, isso nós veremos nas nossas conferências que vão seguir. Vocês vão abrir os olhos, eu vou ajudá-los a tirar a venda dos olhos e vocês verão. Para quem tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, já fica aqui que a estrela de 5 pontas, que aparece em tantos lugares, que é um símbolo tão comum, falsamente chamado estrela de Davi, tem nada a ver com Davi. Os hebreus tinham horror às estrelas, ao símbolo das estrelas, porque elas representavam os deuses dos pagãos, Astarte, Istar, Marduk e outros deuses, né? Assur. Então, para os hebreus, uma estrela era símbolo de Satanás. Logo, chamaram a estrela de 5 ou 6 pontas, de estrela de Davi e signo de Salomão, é uma grande ignorância. Vamos abrir os olhos, então, e perceber que a estrela de 5 pontas é um homem em pé, com os braços abertos e as pernas abertas, no sentido de estar querendo avançar sobre tudo que está à frente dele para conquistar a vitória definitiva. Então, é um símbolo positivo, mas não tem nada com Davi. E o signo de Salomão, que são 2 triângulos entrelaçados, um triângulo de fogo com vértice para cima e um triângulo de água com vértice para baixo, é o símbolo do equilíbrio. Fogo e água, né, são o símbolo da razão e emoção, né? O fogo simboliza a razão e a água a emoção. Então, entrelaçados, então o fogo representa o masculino, besteira, porque o que é que tem de superioridade o masculino sobre o feminino, né? Mas é a representação do masculino, e a água é a representação do feminino, razão e emoção. Entrelaçados dá a estrela dita de Salomão, a estrela de 6 pontas, o hexagrama ou o hexagrama. Vamos então começar agora
Portanto, já demos algumas dicas para vocês começarem a aprender a ver. Lembrem-se, 10 americanos foram entrevistados pela minha aluna. Nenhum dos 10 sabia quem é que a Estátua da Liberdade representa. O Cristo solar da religião de Zoroastro, Mitra, que está em qualquer cédula que você tenha no bolso, em uma moeda de R$1. Pode conferir. Essa cara que está aí é de Mitra. Vamos falar mais, mas vamos devagar, porque mostrar a luz a corujas é cegá-las. Logo, vamos ter o cuidado de fazer isso bem devagar. Muito bem. Então, eu espero ter ajudado aqueles que querem aprender, disseminando o conhecimento, a cultura, para que nós sejamos um país como outrora fomos na época de Gustavo Barroso, Tobias Barreto, né, e outros próceres da nossa cultura. Mas não apenas transformar vocês em eruditos e cultos, mas em sábios. A sabedoria é produtiva. A cultura e a erudição apenas fazem a pessoa ficar enfatuada, quer dizer, arrogante, vaidosa. E não é a vaidade que nós buscamos na nossa meta final. É a sanidade e não a vaidade. Quem é vaidoso é doente. Todo vaidoso é doente, todo arrogante é doente. Então, eu espero que vocês deem o seu like, que se inscrevam no canal, e este foi o Aprendendo a Ler e Pensar número 10, e o próximo já será Aprendendo a Ver. Até lá, deem o seu like, inscrevam-se e obrigado pela atenção que me deram.